Olá, tudo bem? Dia das Crianças, eu queria falar sobre essas pessoinhas tão especiais, né? Pequenas e que vão crescendo e aprendendo a cada ano, a cada mês, na verdade. Quem acompanha a criança sabe que é surpreendente assim como que se desenvolvem, né? E que fazem também para a gente as perguntas às vezes mais difíceis, tanto para pais quanto para professoras, professores, para o pastor, né? Vem perguntas assim bem inesperadas das cabecinhas dessas crianças por aí. Por exemplo, ô Sapucho, isso aqui não é vídeo de criança, você não deveria estar aqui. Mas eu quero saber um exemplo. É sério, Sapucho, não é conversinha para criança, não. Mas aqui, eu sou fantoche, né? Você é fantoche. Se eu tô falando, se você tá falando, sua mão tá mexendo. Tá, é verdade, é verdade. É porque hoje é dia das crianças. É verdade, dia das crianças. Então façamos isso, né? O que você queria saber mesmo? Um exemplo de pergunta difícil. Ah, tá bom. Pergunta difícil que criança faz às vezes pra gente. Por exemplo, um rapazinho uma vez me perguntou por que ele não conseguia ver os anjos. Por que eu não consigo ver os anjos? Se oro para a mamãe, ela pede para Deus enviar os anjos para nos guardar, proteger. Por que eu não consigo ver os anjos? Perguntinha complicada, mas importante. E a resposta? A resposta? Eu quero saber a resposta também agora, ué. Tá bom, resposta, né? Eu acho que eu contei para ele que Deus criou coisas visíveis e coisas invisíveis. Então, temos no mundo, assim como um todo, né, na criação de Deus, coisas que a gente pode ver e coisas que a gente não consegue ver. Mas os anjos, na Bíblia, às vezes, eles aparecem, né? Eles aparecem, é verdade. Então, as pessoas veem os anjos. Tem umas pessoas que veem anjos. Então, eles não são invisíveis? Opa, aí, mais pergunta complicada, né? Eu gosto de falar sobre isso fazendo uma comparação com algo que você conhece, Sapucho, e as crianças também devem conhecer, que são histórias assim de super-herói ou de personagens diferentes que conseguem ficar invisíveis por algum tempo, talvez tomando uma poção mágica, talvez com uma habilidade que eles têm mesmo, e eles conseguem durante um tempo, né, às vezes é um mutante assim, eles ficam invisíveis, andam lá, fazem as coisas, voltam e ficam visíveis de novo. Não tem os personagens assim? Tem. Então, com os anjos é mais ou menos o contrário. Eles são invisíveis, mas às vezes por causa de uma tarefa específica, de uma comunicação específica que eles vão fazer, eles conseguem, durante um tempo, ter uma forma para serem vistos. Para conversar, por exemplo, eu tenho uma mensagem para entregar e ele não entregar a mensagem como uma voz assim, falando sem ser visto nada, né? Então ele aparece para aquela pessoa, ele fica visível só por um tempo e cumpre aquela tarefa e depois ele volta a ser como ele é, invisível. É o contrário do super-herói lá, né? O super-herói é visível, gente que parece normal, e de repente ele fica por um momento sem ser visto. Tá, entendi. Mas é complicadinho mesmo, né? Responder pergunta de criança. Mas é isso, né? Não é fácil, às vezes, mas é tão emocionante também conversar com essas pessoas. E criança tem que participar, né? Criança tem que participar, tem que ter criança entre nós, na igreja também, né? Porque Jesus ama as crianças. Isso, Jesus ama as crianças. Tem aquela história de Jesus abençoar as crianças, não é? Tem sim aquela história. Conta aí. Não ia contar, todo mundo conhece essa história. Mas conta aí. Mas por que eu vou contar? Você não fala que é bom lembrar as coisas? Você não conta às vezes a mesma história para os adultos aqui na igreja? Tá, verdade, eu conto a mesma história porque realmente é muito importante, né? Então conta. Vamos lá contar então, né? O que aconteceu? Jesus estava ensinando, né, lá os adultos, falando das coisas de Deus, cheio de gente prestando atenção. E aí umas pessoas resolveram assim, vou levar essas crianças aqui para esse Jesus abençoar, para esse Jesus colocar a mão sobre elas, assim.
E os discípulos de Jesus, gente séria, né, assim, pensou assim, não é adequado, né, não vão chegar perto, estão atrapalhando aqui, as criancinhas fazem barulho, fiquem longe, fiquem separados aqui. E Jesus percebeu que os discípulos estavam assim, tentando deixar as crianças afastadas, né, e o que Jesus fez então? Jesus não achou legal aquilo não, ele falou assim, não, pode parar com isso, deixa as crianças chegarem até mim. Deixa as crianças virem até a mãe, porque delas é o reino dos céus. E aí Jesus, em vez de deixar as crianças afastadas, como se elas não fossem importantes, trouxe as crianças bem para perto, pegou a criança no colo, assim, com o braço, né? Levantou a criança e pôs a mão e abençoou essas crianças. E assim a gente vê como é importante para Jesus que as crianças ouçam a palavra de Jesus, né? Isso elas fazem nos cultos, quando elas chegam assim, prestam atenção naquelas palavras, numa leitura, quando elas vão para a escola bíblica também, e aí tem uma pessoa para ensinar, para contar uma história de Jesus, que às vezes a gente tem que escutar mais de uma vez, porque não é só conhecer o que aconteceu, é a cada dia lembrar também desse amor de Deus, desse amor de Jesus, lembrar como é importante andar com Jesus, né? Isso é importante para os adultos e para as crianças também. Ah, legal, pastor, muito legal. Então é isso, né, crianças? Que Deus abençoe a vida de vocês, parabéns por esse dia especial, que possam aproveitar com os pais, com as mães, cada momento assim. Não esqueçam também, né? É sempre bom lembrar, tá fazendo calor já, bebam água, bebam bastante água. Isso, bebam água, crianças. O que isso tem a ver com o vídeo? Tem nada não, quase nada a ver não. Só que Jesus fala da palavra dele também às vezes como água. Da mesma forma que a gente precisa beber água para matar a sede que a gente tem no corpo, a gente precisa sempre da palavra de Jesus para cuidar da sede que a gente tem na nossa alma, para cuidar de uma falta que a gente tem. A gente precisa da palavra de Jesus como um animalzinho com sede precisa da água. Ah, já está ensinando de novo, né, pastor? Tem que aproveitar, né, sapucho? É isso então, gente. Bênção de Deus. Fiquem bem, divirtam-se, fiquem felizes, porque Jesus ama vocês e quer abençoar a vida de vocês. Crianças pequenas e não tão pequenas também. Pessoas grandes, pessoas já idosas. Jesus abençoe. Bênção de Deus e até a próxima. Tchau!